Olha, tem história que a gente ouve e pensa, não é possível, isso parece coisa de filme. E a vida do Lucas, meu amigo, é uma dessas. Era um rapaz que tinha tudo. Filho único do seu Augusto Albuquerque, um empresário dos bons, dono de uma gigante de tecnologia lá em São Paulo, a Tecnova. O Lucas cresceu na bonança, morando numa casa que era um palácio no Morumbi, nunca faltou nada, sabe? Estudou nas melhores escolas, viajou o mundo, tinha a vida que muita gente só sonha. Seu Augusto, um homem de visão, trabalhava duro, mas sempre arrumava tempo para o filho. Ensinava o Lucas sobre a empresa, sobre a vida, queria que o filho pegasse o bastão e continuasse o legado. Lucas, por sua vez, adorava o pai. Era seu mentor, seu melhor amigo. Eles tinham uma relação de respeito e carinho que dava gosto de ver. Lucas, inclusive, já estava começando a se encaixar na empresa, aprendendo os meandros, se preparando para assumir. Mas a vida, como a gente sabe, prega umas peças que não estão no roteiro. De repente, seu Augusto começou a se sentir mal. Foi uma doença rápida, daquelas que pegam a gente de surpresa e não dão trégua. Em menos de 3 meses, o Lucas viu o pai ir definhando, e a dor de perder o velho era um buraco no peito. O Morumbi, que antes parecia um paraíso, virou um lugar cinzento. Quando seu Augusto partiu, a tristeza tomou conta de tudo. O velório foi lotado. Gente importante de todo lado, colegas de trabalho, amigos da família. Lucas estava ali, de pé, recebendo os pêsames, sentindo o peso do mundo nas costas. Mal sabia ele que o pior ainda estava por vir. Poucos dias depois do enterro, veio a leitura do testamento. Na sala, além do Lucas, estavam os advogados da família, o Dr. Almeida, um velhinho de óculos na ponta do nariz, que era quase um avô para o Lucas, e, claro, o Dr. Armando Vasconcelos. Ah, o Dr. Armando. Esse era o sócio de longa data do seu Augusto. Um sujeito de fala mansa, sorriso calculista, sempre impecável, terno de grife e um relógio caro no pulso. Lucas nunca foi muito com a cara dele. Sentia uma energia estranha, mas o pai confiava, então ele respeitava. Armando, naquele dia, parecia até mais triste que o normal. Abraçou Lucas, disse que sentiria falta do amigo. Uma cobra disfarçada de cordeiro, como Lucas viria a descobrir. O Dr. Almeida pigarreou, ajeitou os óculos e começou a ler. A voz dele era grave, formal. Lucas esperava a parte em que ele, o único herdeiro, seria nomeado o sucessor natural da fortuna e da empresa. Afinal, era o que o pai sempre planejara, o que ele mesmo esperava e para o que vinha se preparando. Mas a cada linha lida, uma sensação estranha foi tomando conta do rapaz. As palavras do testamento pareciam cada vez mais distantes da realidade, frias, impessoais. E então o choque, o golpe. O Dr. Almeida levantou os olhos do papel, a voz embargada, e soltou a bomba. Pelo presente testamento, o Sr. Augusto Albuquerque lega todos os seus bens imóveis, ações da empresa Tecnova e demais propriedades ao seu sócio, Dr. Armando Vasconcelos. Lucas sentiu o sangue gelar. Não podia ser. Ele esperou que o Dr. Almeida risse, que dissesse que era uma brincadeira de mau gosto. Mas não, a expressão do advogado era de pura consternação. Ele, Lucas Albuquerque, o filho único, o herdeiro legítimo, estava completamente deserdado. Tudo, absolutamente tudo, iria para o Dr. Armando. Mas isso é um absurdo. Lucas conseguiu balbuciar, sentindo o ar faltar nos pulmões. Meu pai jamais faria isso. Isso não faz sentido nenhum. O Dr. Armando, que até então estava em silêncio, com uma expressão que Lucas achava que era de pesar, se adiantou. Lucas, meu caro, eu sei que é difícil. Eu mesmo estou chocado. Seu pai, nos últimos meses, estava um pouco diferente. Ele expressou o desejo de que a empresa continuasse sob uma gestão experiente, e eu sinto muito que ele tenha tomado essa decisão.
mas a vontade dele precisa ser respeitada. As palavras de Armando soavam como mel, mas para Lucas eram veneno puro. A voz mansa dele agora parecia a de um predador. Diferente? Ele estava morrendo, Armando. Meu pai nunca me tiraria da herança. Nunca. Mas a papelada estava lá, assinada, reconhecida. O doutor Almeida, com a voz embargada, confirmou a validade. Parecia que o testamento tinha sido feito às pressas, nos últimos dias de vida do seu Augusto, com algumas testemunhas que Lucas nunca tinha visto na vida. Coisa estranha, mas legalmente, parecia tudo em ordem. Naquele mesmo dia, a ordem veio, fria e direta. A casa no Morumbi, o carro, as contas bancárias, tudo agora pertencia ao doutor Armando. Lucas tinha que sair, expulso da própria casa, da casa onde cresceu, onde tinha as memórias mais preciosas com o pai. Foi humilhante. Ele pegou uma mala, jogou algumas roupas, documentos e o que pôde carregar. Olhou pela última vez para o quarto que foi seu santuário, para a sala de estar onde o pai contava histórias. Aquele lugar, que era o seu lar, agora parecia um museu e ele, um intruso. Armando fez questão de acompanhá-lo até a porta, com um sorriso que não chegava aos olhos. Sinto muito, Lucas, mas agora preciso cuidar dos bens de seu pai, como ele desejou. Desejo-lhe sorte em sua nova jornada. Sorte! Lucas sentia que a vida tinha virado de cabeça para baixo. Ele tinha 20 e poucos anos, uma boa formação, mas nunca tinha precisado se virar de verdade. Sempre teve tudo. Agora estava na Rua da Amargura, sem um tostão no bolso, sem casa, sem rumo. O mundo que ele conhecia desmoronou em questão de horas. Os dias que se seguiram foram um borrão. Lucas se abrigou na casa de um amigo mais distante, o Pedro, que o acolheu sem fazer perguntas. Ele passava as noites em claro, remoendo, tentando entender. Seu Augusto, um homem tão íntegro, que sempre prezou pela família e pela justiça, jamais faria uma coisa dessas. Era impossível, havia algo de muito errado, uma peça faltando nesse quebra-cabeça macabro. A desconfiança virou certeza. Armando tinha armado tudo, mas como e por quê? Lucas se lembrava de certas conversas do pai, de desavenças com Armando, sobre investimentos arriscados, sobre a expansão da empresa. Seu Augusto era cauteloso, Armando, ambicioso. Seria essa a motivação? A raiva e a indignação começaram a dar lugar a uma determinação férrea. Lucas não ia aceitar aquilo. Ele não podia permitir que a memória do pai fosse manchada por um ato tão injusto e que Armando se safasse com a fortuna da família. Ele precisava lutar. Mas como? Ele era um jovem sem experiência em batalhas jurídicas, sem dinheiro, contra um tubarão poderoso e influente. Foi numa tarde chuvosa, dessas que deixam a gente mais melancólico ainda, que Lucas tomou a decisão. Ele foi a uma delegacia, mais por desespero do que por esperança. Queria relatar a fraude, a injustiça. E foi lá que ele encontrou, meio por acaso, o inspetor Mendes. Mendes era um policial daqueles à moda antiga. Cinquentão, cabelos grisalhos, um bigode aparado, olhar cansado, mas perspicaz. Sentado em sua mesa bagunçada, no meio de pilhas de papel, ele ouviu a história de Lucas com um ar cético no início. Já tinha visto de tudo, herdeiros inconformados, brigas de família. Olha, meu jovem, Mendes disse coçando o bigode, testamento é documento sério. Se está assinado, reconhecido, é difícil reverter. O que você tem de prova que foi fraude? Lucas não tinha nada, a não ser a convicção. Inspetor, meu pai me amava. Ele me criou para assumir a empresa. Ele jamais me deserdaria. Nunca. E esse Armando, ele sempre foi um sujeito escorregadio. Mendes observou o desespero nos olhos do rapaz. Viu a sinceridade, a dor. Algo na história de Lucas, na paixão com que ele defendia a memória do pai, fez o inspetor parar e pensar. Testamento feito às pressas, testemunhas desconhecidas.
Isso já não cheira bem. Mas não é prova de fraude. Pode ser só um cara que mudou de ideia no fim da vida. Não o meu pai, inspetor. Ele não mudaria de ideia assim. Ele sempre foi reto, íntegro. Ele teria me explicado, teria me preparado para algo assim. Isso é armação. Mendes ficou em silêncio por um momento, pensativo. Pegou um café preto, tomou um gole. Olha, não tem como a gente ir para cima desse sujeito sem uma prova concreta. Um áudio, um vídeo, um documento que prove que esse testamento é falso ou que foi feito sob coação. Algo que seu pai possa ter escondido, talvez. Lucas acendeu uma luz. Escondido! Seu pai era um homem precavido. Será que ele teria previsto algo assim? Inspetor, meu pai sempre me disse que, em caso de problemas, a verdade está escondida nos detalhes, Lucas. Preste atenção aos detalhes. Mendes arqueou a sobrancelha. Detalhes, geralmente a gente procura por um segundo testamento, algo assim. Mas se ele era um homem de detalhes, pode ser que tenha deixado uma pista, uma chave, algo que leve à verdade. A conversa se estendeu por horas. Lucas, com a ajuda de Mendes, começou a traçar um perfil do pai, dos hábitos, dos lugares onde ele guardava coisas importantes. A empresa, a casa, eram os 2 lugares mais prováveis. Mas como ter acesso a eles? Armando agora era o dono. Você precisa de acesso, meu jovem, Mendes ponderou, mas sem levantar suspeitas. Esse Armando não é bobo. Se você chegar lá como Lucas Albuquerque, ele vai te expulsar na hora. Foi então que a ideia começou a borbulhar na mente do inspetor Mendes. Ele olhou para Lucas, para suas roupas ainda impecáveis, mesmo depois de dias de aflição. Você é um rapaz limpo, bem apessoado, acostumado com o bom e o melhor. Nunca pegou numa vassoura, não é? Lucas engoliu em seco. Nunca, inspetor. Mendes sorriu. Um sorriso que Lucas não sabia se era de zombaria ou de genialidade. Pois bem, a gente vai ter que mudar isso. Se você quer entrar nesses lugares sem levantar suspeitas, se quer ter acesso a todos os cantos, a todos os detalhes, você vai ter que virar invisível. E quem é mais invisível que um faxineiro, meu caro? A ideia caiu como um raio na cabeça de Lucas. Virar faxineiro? Ele, Lucas Albuquerque, filho do seu Augusto, limpando banheiros, varrendo o chão? A princípio, a ideia era absurda, humilhante, mas a cada segundo ela fazia mais sentido. Um faxineiro tem acesso a todos os andares da empresa, aos escritórios, até mesmo à casa. Se Armando contratasse uma equipe de limpeza, ninguém prestaria atenção nele. Ele seria uma sombra. Mas, inspetor, eu não sei nem segurar uma vassoura direito, Lucas confessou, com um misto de vergonha e determinação. Mendes deu um tapinha nas costas dele. Não se preocupe, meu jovem. Para tudo tem uma primeira vez. Eu conheço uns macetes, umas pessoas que podem te ajudar a se disfarçar. Vamos te transformar no melhor faxineiro que São Paulo já viu. A gente vai te dar uma nova identidade, um novo nome, uma nova vida temporária. Você vai ter que aprender a limpar, a se misturar, a se tornar parte da mobília. Aquele dia marcou o início de uma jornada que Lucas jamais imaginou. A vida de luxo tinha acabado. Agora começava a vida de luta, de disfarce, de infiltração. A vingança, ou melhor, a busca pela justiça, ia ter um cheiro de desinfetante e uma cara de anônimo. Nos dias seguintes, Mendes se tornou o mentor de Lucas. Ele o levou para bairros mais humildes, o fez observar o dia a dia de trabalhadores da limpeza. Ensinou Lucas a andar, a falar, a se vestir de um jeito que ninguém o reconheceria como o herdeiro dos Albuquerque. Cortou o cabelo, tirou os anéis caros, trocou as roupas de marca por uniformes simples, sapatos velhos e surrados. Você tem que deixar o Lucas Playboy para trás, Mendes instruía. Agora você é o Zé, o Carlinhos, o João da limpeza, um cara que acorda cedo, pega ônibus lotado, trabalha duro. Você tem que sentir isso na pele, meu filho, senão eles vão te farejar. Lucas, com a humildade que a vida lhe impôs, aceitou cada ensinamento.
Ele aprendeu a varrer, a esfregar, a usar produtos de limpeza, a limpar janelas. A cada bolha nas mãos, a cada dor nas costas, ele lembrava do pai e de Armando, e a determinação só crescia. Ele tinha que fazer isso, pelo pai, pela verdade, pela sua própria dignidade. A empresa Tecnova e a mansão no Morumbi seriam seus alvos. E ele entraria nelas pela porta dos fundos, com um balde e um rodo na mão, pronto para desmascarar o homem que roubou sua vida inteira. A primeira fase do plano estava em andamento. Era hora de se sujar para limpar a verdade. A vida de luxo tinha acabado mesmo, gente. Agora, a vida do Lucas era outra coisa. O inspetor Mendes não brincava em serviço, não. Ele pegou o Lucas, o playboy do Morumbi, e botou ele para ralar de um jeito que o rapaz nunca imaginou. Começaram as aulas práticas, sabe? Primeiro foi o visual. Lucas tinha que se despir daquele ar de quem nunca tinha pegado um ônibus. O Mendes levou ele para um barbeiro de bairro, desses que cortam cabelo na navalha e batem um papo bom. O cabelo arrumadinho do Lucas virou um corte mais simples, prático. As roupas de marca foram guardadas, e no lugar vieram calças jeans mais gastas, camisetas de algodão, tênis surrados. Ele tinha que parecer um trabalhador, um anônimo na multidão de São Paulo. Esquece o carro, Lucas. Agora você vai de busão, de metrô, Mendes instruía. Sente o cheiro da cidade, o aperto, a pressa. É aí que você vai se misturar. E Lucas obedeceu. No começo era um choque. O cheiro de suor, a música alta dos celulares, o empurra-empurra. Ele se sentia um peixe fora d'água, mas aos poucos foi se acostumando. Observava as pessoas, seus rostos cansados, suas rotinas. Começou a entender um pedaço da vida que ele nunca tinha sequer imaginado. Depois veio o treinamento prático de faxineiro. Mendes tinha um amigo que era dono de uma pequena empresa de limpeza, o seu João. Um sujeito bom de prosa, que acolheu Lucas, agora Zé, seu novo nome provisório. Sem fazer muitas perguntas, mas com um olhar que parecia saber de tudo. Seu João ensinou o Zé a varrer direito, a esfregar o chão sem deixar marcas, a limpar um banheiro com eficiência e, o mais importante, a ser rápido e discreto. Limpeza é arte, meu filho, seu João dizia com um rodo na mão. Você tem que ver a sujeira onde ninguém vê e tirar ela sem que ninguém perceba que você esteve ali. Seja uma sombra, Zé, a melhor sombra do mundo. As mãos de Lucas, que antes só sabiam digitar em teclados de última geração ou segurar taças de champanhe, agora estavam cheias de calos. Os braços doíam, as costas reclamavam. Mas cada dor era um lembrete do pai, da injustiça e daquele sorriso cínico do Armando. A raiva virou combustível. Ele queria aprender. Ele precisava aprender. Em algumas semanas, o Lucas já era outra pessoa. O porte altivo de antes deu lugar a uma postura mais curvada de quem carrega peso. O olhar antes sonhador, agora era mais atento, observador. Ele falava menos, ouvia mais. O Zé da limpeza estava pronto. O inspetor Mendes, com seus contatos, conseguiu uma vaga para o Zé na equipe de limpeza terceirizada que prestava serviços para a Tecnova. A empresa do pai de Lucas. O coração dele batia forte no primeiro dia, um misto de nervosismo e uma determinação que ele nunca sentira antes. Entrar ali, com aquele uniforme simples, carregando um balde e um carrinho de limpeza, era surreal. Ele, o futuro herdeiro, agora era o faxineiro. Os primeiros dias na Tecnova foram de adaptação. Lucas, ou Zé, trabalhava duro, seguindo as instruções do supervisor, um sujeito meio chato chamado Cláudio. Varria, passava pano, limpava os banheiros, esvaziava as lixeiras. Ninguém o reconhecia. Alguns funcionários davam um bom dia apressado, outros nem olhavam. Ele era, de fato, invisível. E era exatamente isso que ele precisava. Enquanto limpava, ele observava. Os rostos dos funcionários, os horários de entrada e saída, os escritórios. O escritório do pai, agora ocupado pelo Armando, era seu principal alvo.
Ele notou que Armando tinha um hábito de ficar até tarde, mas sempre saía para fumar um charuto na sacada do seu escritório, deixando a porta entreaberta por alguns minutos. Foi em um desses dias, enquanto limpava o andar executivo, que o Zé da limpeza esbarrou em alguém no corredor. Uma moça baixinha, com um sorriso acolhedor e os olhos castanhos que pareciam ter um brilho especial. Ela carregava uma pilha de documentos e quase deixou tudo cair. "Ops, desculpa, Zé, sou meio desastrada", ela disse, juntando os papéis com um sorriso envergonhado. Lucas se abaixou para ajudar, sentindo um calor diferente no peito. "Que nada, sou eu que não prestei atenção. Tá tudo bem?" "Tudo sim. Obrigada", ela respondeu, os olhos encontrando os dele por um breve instante. "Meu nome é Sofia. Sou da equipe de atendimento." Sofia. O nome soou como uma melodia para Lucas. Ela não tinha o jeito das moças com quem ele estava acostumado a sair. Não usava roupas de grife nem maquiagem pesada. Era simples, natural, e tinha uma aura de gentileza que o tocou profundamente. Nos dias seguintes, os encontros com Sofia se tornaram mais frequentes. Eles se cruzavam nos corredores, na copa durante o café e sempre trocavam algumas palavras. Sofia era daquelas pessoas que viam o faxineiro, o porteiro, a copeira. Ela não passava por eles como se fossem parte da paisagem. Ela conversava, perguntava como ele estava, oferecia um pedaço do bolo que trazia de casa. Lucas, sob a pele do Zé, se viu desabrochando de um jeito que nunca imaginou. Ele, que sempre teve tudo, estava encontrando um valor diferente nas coisas simples, nas gentilezas do dia a dia. E Sofia era a personificação disso. Ele se pegou esperando por esses pequenos encontros, por aquele sorriso, por aquela voz doce. A missão, por um momento, ficava em segundo plano quando ela estava por perto. Era um sentimento novo, puro, que o assustava e o encantava ao mesmo tempo. Enquanto isso, a missão seguia firme. Lucas observava Armando de perto. Notou que o executivo tinha um cofre grande no escritório, escondido atrás de um quadro de arte moderna. Armando era metódico, sempre o mesmo horário para chegar, para almoçar, para sair, para fumar. Mas o cofre era eletrônico, com digital. Como conseguir a digital do vilão? À noite, Lucas se encontrava com o inspetor Mendes em um café discreto, longe da Tecnova. Ele contava tudo o que via, cada detalhe. "Ele tem um cofre com digital, inspetor, e sempre fuma um charuto na sacada do escritório, deixando a porta aberta por uns minutos." Mendes ouvia atento, coçando o bigode. "Bom, Zé, a digital é um problema. Precisamos de uma distração e de um jeito de pegar ela. Mas e a casa? Seu pai era um homem de família. Pode ter escondido algo lá. É seu próximo passo. Infiltrar na própria casa. Essa era a parte mais delicada. A casa, no Morumbi, agora o palácio do usurpador. Lucas se lembrou da Dona Lúcia, a babá que o criou, que era como uma segunda mãe para ele. Ela ainda estaria lá? Armando a teria mandado embora? Mendes fez algumas investigações discretas. Descobriu que Dona Lúcia ainda trabalhava na mansão, mas com menos liberdade do que antes. Armando a mantinha por perto, talvez para manter as aparências, ou por puro costume. "Ela é nossa melhor aposta, Zé", Mendes explicou. "Ela conhece a casa como a palma da mão e te ama como um filho. Mas temos que ter cuidado. Armando é esperto, ela não pode levantar suspeitas." Lucas escreveu um bilhete simples, com poucas palavras, mas que traria à tona toda uma história de amor e lealdade. "Dona Lúcia, sou eu, Lucas. Preciso da sua ajuda. Confie em mim, JL." JL eram as iniciais do seu nome de faxineiro, João da Limpeza, para caso o bilhete caísse em mãos erradas. Ele conseguiu que uma das faxineiras da casa, que trabalhava na mesma empresa que ele, entregasse o bilhete discretamente para a babá. A resposta veio 2 dias depois, guardada dentro de um pão de queijo que a faxineira trouxe para o café da manhã. "Meu menino,
Meu Deus, você está vivo! Onde te encontro? Ellie. A emoção tomou conta de Lucas. Dona Lúcia. A lealdade dela era inabalável. Ele combinou um encontro com ela em um parque afastado no dia de sua folga. No dia marcado, Lucas estava lá, vestido como Zé, mas com o coração aos pulos. Quando Dona Lúcia o viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela era uma senhora baixinha, de cabelos brancos bem presos num coque, rosto marcado pelo tempo, mas com um brilho de ternura que Lucas conhecia tão bem. Ela o abraçou forte, um abraço que trazia de volta todas as memórias de infância. Meu filho, o que fizeram com você? Eu sabia, Lucas, eu sabia que aquele testamento era mentira. Seu pai nunca faria isso com você, meu menino. Lucas contou tudo a ela, em sussurros, sobre o plano, o disfarce, a busca pela verdade. Dona Lúcia ouviu com atenção, a cada palavra, sua raiva por Armando crescia. Eu te ajudo, meu filho, o que precisar. Aquele homem é um demônio, ele mudou a casa inteira, colocou seguranças, trancas, mas eu conheço cada canto dessa casa, cada esconderijo do seu pai. Com a ajuda de Dona Lúcia, Lucas conseguiu uma vaga na equipe de limpeza que ia à mansão uma vez por semana. De novo, ele entrava em seu antigo lar como um estranho, um servo. Era doloroso, mas necessário. Dentro da mansão, Lucas observava cada detalhe. Dona Lúcia, com sua sabedoria, o guiava com o olhar. Seu pai guardava as coisas mais importantes no escritório dele, no sótão ou naquele relógio antigo da sala, Zé. O relógio? Lucas se lembrou. Seu pai tinha um relógio de parede antigo, de carvalho, na sala de estar. Era uma peça de família, um daqueles relógios com pêndulo que fazia um tic-tac alto. Seu Augusto adorava o som, e ele tinha uma mania. Sempre que contava um segredo ou algo importante, ele apontava para o relógio e dizia: "A verdade sempre encontra o seu tempo, Lucas, e às vezes ela está escondida onde menos se espera." Lucas se aproximou do relógio durante a limpeza disfarçadamente. Passou o pano, sentiu a madeira, parecia sólido, nada de diferente. Mas a frase do pai martelava na cabeça. A verdade está escondida nos detalhes. Enquanto isso, a amizade com Sofia, na Tecnova, crescia. Ela o convidou para tomar um café depois do expediente e Lucas aceitou, sentindo-se um pouco culpado por não poder ser completamente honesto com ela. Mas a presença de Sofia trazia uma leveza à sua vida, um respiro em meio à tensão da missão. Eles conversavam sobre a vida, sobre sonhos. Sofia sonhava em abrir um pequeno brechó, adorava moda sustentável. Lucas, por sua vez, falava de um futuro que ele mal conseguia imaginar, sem revelar sua verdadeira identidade. Ele se sentia cada vez mais atraído por ela, pela sua autenticidade, sua força. De volta à missão, o inspetor Mendes tinha uma ideia para a digital. Dona Lúcia, o Armando tem alguma mania, algo que ele toque sempre e que possa nos dar uma digital limpa? Dona Lúcia pensou um pouco. Ele tem um copo de uísque que ele usa toda noite, sempre o mesmo, e ele sempre deixa ele na mesa de centro da sala antes de ir dormir. Eu sou a única que limpa lá, mas ele não me deixa tocar no copo sem luvas, desde que ele se mudou para cá. Diz que é para não estragar a peça. Perfeito! Mendes exclamou. O copo de uísque, ele está sendo precavido demais. É aí que a gente pega ele. Dona Lúcia, você consegue uma garrafa de uísque nova, de uma marca diferente da que ele usa? Dona Lúcia concordou, meio confusa. Mas para quê, inspetor? Para uma distração, minha cara. Você vai trocar o uísque dele por essa garrafa nova, em uma noite específica, e vai ter que quebrar o copo dele, o copo que ele tanto preza. Sem querer, claro. A babá arregalou os olhos. Quebrar o copo dele? Ele vai me matar. Ele vai ficar furioso, sim, Mendes disse com um sorriso. E é exatamente isso que a gente quer. Numa explosão de raiva, ele vai tocar em algo, sem luvas, sem pensar. E é aí que a gente vai entrar em ação para pegar a digital.
O Lucas, disfarçado de Zé, vai estar lá para limpar a bagunça e pegar a prova. O plano estava se desenhando. Precisavam de uma oportunidade na mansão. Lucas continuava observando o relógio de carvalho. Ele sabia que o segredo estava ali. Num dia, enquanto limpava a sala, ele percebeu algo. A madeira do relógio, numa parte lateral, parecia um pouco diferente, mais escura, como se tivesse sido manuseada muitas vezes. Com a ponta do dedo, ele tentou mover. Nada. Mas a intuição gritava. Era ali. Ele se encontrou novamente com Mendes e Dona Lúcia. Inspetor, o relógio. Aquele relógio antigo na sala. Eu sinto que é ali. E Dona Lúcia me confirmou que meu pai sempre falava dele. Ok, Zé. Então a gente tem 2 alvos. O cofre na empresa e o relógio na casa. O plano da digital do uísque vai servir para a casa. Mas e a empresa? O cofre é digital, não é? A gente precisa da digital do Armando para abrir o cofre da empresa também, ou pelo menos para provar que ele o abriu. O Armando tem uma mania. Ele sempre está com um lenço de seda no bolso do terno, e ele usa ele para limpar os óculos, às vezes o relógio. E ele sempre deixa o lenço no bolso do paletó quando vai para a sacada fumar o charuto, Lucas relatou. Se eu pudesse pegar esse lenço... É arriscado, Zé, mas é uma chance. A gente tem que sincronizar tudo, uma distração na casa para pegar a digital lá. E quem sabe o lenço na empresa, mas vamos focar na casa primeiro. O testamento pode estar lá, no relógio, como seu pai insinuou. Dona Lúcia, com coragem renovada, disse: Eu faço, eu quebro o copo. Não aguento mais ver esse homem rindo da sua desgraça, meu Lucas. O plano foi traçado. Na próxima semana, quando Lucas estivesse na mansão para a limpeza, Dona Lúcia causaria a distração, e Lucas, como Zé, estaria pronto para agir. A tensão era palpável. A cada dia que passava, Lucas sentia o peso da missão, mas também a força de sua determinação e agora a doçura do carinho de Sofia, que era um bálsamo para sua alma. Ele sabia que estava perto de desmascarar Armando. Perto de honrar a memória do pai, e talvez perto de um futuro que ele nunca imaginou, ao lado de alguém que o via de verdade, mesmo por trás do uniforme de faxineiro. A hora de agir estava chegando. A verdade, como o pai dizia, estava encontrando o seu tempo. Ah, meu povo, a gente estava ali, na beira do precipício, com o Lucas, o Zé, pronto para dar o bote. A tensão era de cortar com faca. O plano da Dona Lúcia, do copo de uísque, do relógio, tudo se amarrando. Foi numa quinta-feira, dia de faxina na mansão. Lucas, com seu uniforme de Zé, estava lá, sentindo o cheiro da casa que um dia foi dele. Cada canto, cada móvel, cada quadro, tudo trazia uma memória, e junto, uma pontada de dor e revolta. Ele sabia que era a hora. Armando, como de costume, chegou tarde, jantou sozinho e foi para a sala. Dona Lúcia, com o coração na mão, esperou o momento certo. Ela sabia que Armando ia tomar o uísque dele, naquele copo de cristal que ele tanto prezava. Depois de um tempo, quando o silêncio tomou conta da casa e Armando se recolheu para o quarto, ela agiu. Com as mãos trêmulas, Dona Lúcia pegou a garrafa de uísque nova, aquela que o inspetor Mendes tinha providenciado. Subiu até o armário de bebidas do Armando, trocou as garrafas e desceu. O copo de cristal, com o resquício do uísque que Armando tinha tomado, estava na mesa de centro. Ela respirou fundo. É por você, meu Lucas, ela sussurrou. Com um acidente muito bem planejado, o copo de cristal escorregou das suas mãos e se estraçalhou no chão de mármore com um barulho que ecoou pela casa. Em questão de segundos, Armando surgiu na escada com o rosto vermelho de raiva. Mas o que é isso, Lúcia? Você enlouqueceu? Meu copo, você sabe o quanto eu prezo por ele.
Dona Lúcia, interpretando o papel da velha desastrada, começou a choramingar. Ai, doutor, me perdoe. Eu sou tão atrapalhada. Fui pegar o copo para lavar e ele escorregou. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Armando desceu os degraus furioso, parou bem na frente dos cacos, pisando em um deles e fazendo uma careta. Ele apontou para os pedaços de vidro, o rosto contorcido de ódio. Você vai me pagar por isso, Lúcia. Você sabe quanto vale esse copo? E no auge da sua fúria, ele tocou na mesinha de centro com a palma da mão, se apoiando sem luvas, para olhar mais de perto os cacos, e depois passou a mão no cabelo, irritado. Ele estava fora de si. Lucas, que estava limpando a cozinha, ouviu o barulho e a gritaria. Era o sinal. Ele apareceu na sala com seu carrinho de limpeza e uma vassoura. O que houve, dona Lúcia? Precisa de ajuda? Armando, ainda vermelho, virou-se para Lucas, mal o enxergando. Limpe isso, Zé, e rápido, essa mulher não serve para nada. Lucas, com a maior calma do mundo, começou a varrer os cacos. Mas antes de varrer tudo, ele se abaixou, pegou um dos maiores pedaços de vidro e, com um lenço que o inspetor Mendes tinha dado, um lenço especial para a coleta de digitais, sutilmente passou na mesinha de centro onde Armando tinha apoiado a mão. Depois, com a mesma discrição, ele pegou o pedaço de vidro onde Armando tinha tocado ao apontar e o guardou no lenço. Ninguém notou. Ele era a sombra perfeita. Enquanto Armando resmungava e Dona Lúcia chorava baixinho, Lucas varreu o resto dos cacos, limpou o chão e, com o coração batendo forte, sentiu que a primeira parte do plano estava feita. A digital estava no papo. Mas tinha mais. Aquele relógio de carvalho. O tic-tac parecia mais alto agora. Armando, ainda zangado, subiu para o quarto, deixando a sala vazia. Dona Lúcia, com um olhar cúmplice para Lucas, foi para a cozinha. Era a chance. Lucas se aproximou do relógio. Lembrou-se das palavras do pai. A verdade sempre encontra o seu tempo, Lucas. E às vezes ela está escondida onde menos se espera. Ele tocou na madeira. Sentiu a ranhura que tinha notado antes. Não era uma rachadura, era uma fresta. Ele empurrou, puxou, nada. Então ele se lembrou de uma brincadeira de criança com o pai. Seu pai gostava de enigmas, de segredos. Uma vez, ele escondeu um doce para Lucas e disse: "O segredo está no som." Lucas encostou o ouvido no relógio. O tic-tac. Ele tocou na parte de trás, na lateral, e notou que a madeira, atrás do pêndulo, era um pouco mais frouxa. Ele segurou o pêndulo, parando o movimento, e girou uma das pequenas engrenagens laterais, daquelas de acertar a hora, mas que seu pai nunca usava, pois o relógio era automático. Com um clique suave, uma pequena porta secreta se abriu na lateral do relógio, que ficava virada para a parede, invisível a quem passasse. O coração de Lucas deu um salto. Lá dentro, envolto num pano de seda antigo, estava um envelope amarelado. As letras, com a caligrafia do pai, eram inconfundíveis. Para meu filho, Lucas, a verdade. Com as mãos trêmulas, Lucas abriu o envelope. Dentro não havia um, mas 2 documentos. O primeiro era um testamento legítimo, assinado pelo seu Augusto e testemunhado por pessoas que Lucas conhecia, com data de meses antes da doença do pai. Nele, Lucas era nomeado o único herdeiro da Tecnova e de todos os bens. O segundo era uma carta, escrita à mão pelo pai. Meu querido Lucas, se você está lendo isso, significa que Armando Vasconcelos agiu como eu temi. Ele sempre foi ambicioso e, nos últimos tempos, estava se envolvendo em negócios escusos, usando a empresa para lavagem de dinheiro. Eu comecei a investigar e ele percebeu. Eu sei que ele tentaria me derrubar, talvez até me silenciar. Preparei este testamento para garantir seu futuro. O outro, o falso, ele deve ter me forçado a assinar ou falsificado nos meus últimos dias, quando eu já estava fraco e confuso. Não confie nele, meu filho. A Tecnova é sua. Lute por ela. A verdade sempre encontra o seu tempo. Amo você, seu pai.
As lágrimas escorreram pelo rosto de Lucas. Era isso. A prova. A verdade. Armando não só o deserdou, como também estava usando a empresa para atividades ilegais. A raiva e a dor se misturaram com uma determinação fria. Armando ia pagar. Naquela noite, Lucas se encontrou com o inspetor Mendes. Mostrou o testamento verdadeiro, a carta do pai, e entregou o lenço com a digital. Mendes, com seu olhar experiente, analisou tudo. Meu jovem, isso é ouro. O testamento é inquestionável. E a digital? Vamos confirmar, mas se for do Armando, ele está ferrado. A carta do seu pai, então, é a cereja do bolo. Prova a premeditação, a fraude e ainda a lavagem de dinheiro. Esse Armando é um peixe grande, mas agora ele vai para a frigideira. O plano para a confrontação final foi montado. Seria na Tecnova. No dia seguinte, Mendes acionaria a Polícia Federal para investigar as denúncias de lavagem de dinheiro e a falsificação do testamento. A ideia era pegar Armando de surpresa, no palco de sua própria farsa. Enquanto isso, na Tecnova, a vida de Zé seguia. Lucas se sentia um pouco culpado em relação a Sofia. Ele queria contar a ela, mas não podia colocar a missão em risco. Mas a cada sorriso dela, a cada conversa na copa, o sentimento crescia. Ela era o raio de sol em meio à escuridão da sua vingança. No dia seguinte, a terça-feira que mudaria tudo, Lucas chegou na Tecnova cedo, como Zé. O nervosismo estava no ar. Ele viu carros descaracterizados da polícia pararem discretamente perto do prédio. Mendes estava no comando. Por volta das 10 da manhã, um alarme de incêndio, daqueles que fazem o coração pular, disparou no prédio. Era o sinal. O pânico se espalhou. Funcionários começaram a sair apressados de seus escritórios, seguindo as rotas de fuga. Lucas, como Zé, fingiu estar assustado, seguindo o fluxo de pessoas, mas com os olhos fixos no andar executivo. Sofia, assustada, trombou com ele no corredor. Zé, o que está acontecendo? Será que é incêndio de verdade? Lucas a segurou pelo braço por um instante, sentindo a maciez da pele dela. Calma, Sofia, vai ficar tudo bem. Vá para a saída. Ele a empurrou gentilmente na direção da escada de emergência, com um olhar que ela não entendeu, mas que a acalmou. No andar executivo, o inspetor Mendes e uma equipe da Polícia Federal, com mandados em mãos, já estavam no escritório de Armando. Ele estava ao telefone tentando entender o que estava acontecendo quando a porta se abriu com força. Doutor Armando Vasconcelos, Polícia Federal. O senhor está preso por fraude, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Armando, pálido, deixou o telefone cair. Isso é um absurdo. Vocês não podem fazer isso. Eu sou o CEO desta empresa. Mendes, com um sorriso de canto, mostrou os documentos. Temos um mandado, doutor, e temos provas. Provas de que este testamento que o senhor usou para se apossar da fortuna do senhor Augusto Albuquerque é falso. E temos o testamento verdadeiro. Armando tentou argumentar, mas a equipe já estava vasculhando o escritório. Foi nesse momento que Lucas, o Zé da limpeza, entrou na sala, empurrando seu carrinho. Ele tirou o boné, tirou os óculos que usava para disfarçar, e seu olhar, antes submisso, agora era de pura justiça. Armando olhou para ele confuso. Mas o que esse faxineiro está fazendo aqui? Mendes fez um gesto para Lucas. Este, doutor Armando, não é um faxineiro. Este é Lucas Albuquerque, o verdadeiro herdeiro da Tecnova. O choque no rosto de Armando foi impagável. Ele cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco. Lucas, mas como? Isso é impossível! Lucas, com a voz embargada pela emoção e pela satisfação, disse: É possível, Armando, porque a verdade, como meu pai sempre dizia, sempre encontra o seu tempo. E você, meu caro, não passa de um covarde e um ladrão. Os policiais levaram Armando algemado para fora da sala. A notícia se espalhou como um raio. Lucas Albuquerque, o filho do fundador, estava de volta.
Sofia, que tinha voltado para o andar executivo, curiosa com a confusão, viu a cena. O Zé, o faxineiro humilde, era o herdeiro. Ela ficou parada, em choque, sem saber o que pensar. Lucas a viu ali, os olhos arregalados, e sentiu um nó na garganta. Ele se aproximou, o coração aos pulos. Sofia, eu preciso te explicar. Ela o olhou, uma mistura de surpresa, confusão e uma pontinha de mágoa. Zé, Lucas, eu não tô entendendo nada. Naquele mesmo dia, com a ajuda de Mendes, Lucas reassumiu o controle da Tecnova. O testamento verdadeiro foi validado, a fraude de Armando exposta. Ele também recuperou a mansão no Morumbi. Lucas passou as horas seguintes explicando tudo a Sofia. Cada detalhe da sua história, do disfarce, da sua busca por justiça. Ela ouviu atentamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto. No começo, ela se sentiu um pouco enganada, mas ao ver a sinceridade nos olhos de Lucas, a dor que ele tinha passado, ela entendeu. Eu entendo, Lucas. De verdade, você só estava lutando pelo que era seu, pela memória do seu pai. Eu só queria ter sabido antes. Lucas segurou as mãos dela. Eu queria ter te contado, Sofia, mas eu não podia colocar você em risco. Eu me apaixonei por você, Zé. Não pelo Lucas herdeiro, mas pelo Zé da limpeza. Pelo homem que me tratou como gente, que me fez ver o mundo de outra forma. Sofia sorriu, um sorriso que iluminou o rosto dela. Eu também, Lucas. Eu também me apaixonei pelo Zé, pelo seu jeito simples, pela sua gentileza. E agora, conhecendo o Lucas, eu sei que você é o mesmo homem, por dentro. Os meses seguintes foram de muita correria. Armando foi julgado e condenado. A Tecnova passou por uma auditoria completa. Lucas limpou o nome da empresa e a reergueu, com a visão de seu pai e a sua própria. Ele trouxe de volta a essência da empresa, valorizando os funcionários, investindo em projetos sociais. Dona Lúcia voltou a ser a babá e amiga, e Lucas a tratou como a mãe que ela sempre foi. O inspetor Mendes, satisfeito com o desfecho, se tornou um grande amigo. E Lucas e Sofia? Esses dois. O amor que nasceu em meio ao pó e ao desinfetante floresceu. Sofia, com seu sonho de brechó, recebeu todo o apoio de Lucas, mas preferiu começar pequeno, com suas próprias forças, com um empréstimo justo. Ela queria construir o dela, sem a sombra da fortuna dele. 1 ano depois daquele dia fatídico, a mansão no Morumbi estava em festa. Lucas e Sofia se casavam. Ela, linda, num vestido simples, mas elegante, feito por uma pequena estilista que ela admirava. Ele, com um sorriso que não cabia no rosto, olhando para a mulher que o amava por quem ele era, não pelo que ele tinha. O padrinho não podia ser outro. O inspetor Mendes, impecável em seu terno, com um sorriso orgulhoso, estava ali, ao lado do casal, vendo a justiça se cumprir e o amor vencer. Lucas olhou para Sofia, para o inspetor Mendes, para Dona Lúcia, que chorava de alegria na primeira fila. Ele tinha perdido tudo, mas tinha reencontrado a si mesmo, a verdade do pai e o amor mais puro. A vida, meu amigo, às vezes dá umas voltas que a gente nem imagina, mas no final, como dizia o seu Augusto, a verdade sempre encontra o seu tempo, e com ela, a felicidade.